Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de palestrante aqui, agradecer a audiência, a ilustre audiência que cruzou o Atlântico para estar aqui, e deixar registrado aqui o meu agradecimento, a minha homenagem também à professora Beatriz Florenzano, que tudo que eu vou apresentar aqui nesse congresso, tudo eu aprendi com ela, eu devo a ela. Tá? Enfim, hoje, então, eu vou falar um pouquinho, um pedacinho, né, de coisas que eu descobri ao longo da minha tese de doutorado. Né? Começo com essa palestra sobre as moedas encontradas, eu estudando o Santuário de Zeus no Monte Licaion, na Arcádia. Me deparei com esses achados monetários no contexto como oferendas nesse altar, né, que eu vou mostrar para vocês. E algo que depois até quis desenvolver como um projeto de pós-doutorado, né, entender por que as moedas, né, são dedicadas como oferendas, entender isso melhor, mas por problemas de achar material, né, documentação suficiente, eu mudei de caminho. Né? Mas aqui, então, são mais questões, eu coloquei algumas questões na época, nem era o foco da minha tese, mas eu vim trazer para vocês aqui, até para quem quiser propor alguma coisa, ajudar a pensar. Tá certo? Então, vamos lá. É um santuário de Zeus, né, que pouca gente conhece, mas que está se caracterizando, se firmando como o santuário mais antigo dedicado a Zeus no mundo grego. Né? É o Santuário de Zeus Licaios, na Arcádia. Já falo por quê. Tá? Essa é uma foto, uma vista do Têmenos. Né? Vou mostrar mais para vocês. Vamos lá. A dedicação de moedas ou objetos de troca e valor em santuários foi uma prática de alguma forma disseminada em santuários no mundo grego, sendo os casos mais famosos aqueles do achado de espetos de bronze no Heraion de Argos e o de elétros nas fundações do Artemision de Éfeso. Mas, diferente do caso das dedicações encontradas na área sagrada ou nas fundações dos templos, onde objetos de metal e moedas eram armazenados geralmente em depósitos votivos, tornando-se parte do tesouro da divindade, a dedicação de moedas em um altar, como foi no caso do Santuário do Monte Licaion, são pouco conhecidas. Tá? Nessa comunicação, a intenção é discutir a função ritual da moeda como oferenda votiva e o seu uso em substituição a outros objetos de valor em metal dedicados às divindades gregas em seus santuários. Então, aqui eu vou começar falando um pouco do santuário do Monte Licaion, lá na Arcádia. Só uma pequena introdução. Né? Bom, a localização está ali no Peloponeso, no oeste da Arcádia, próximo às fronteiras das regiões, né, da Messênia e de Elis. É aqui. Bem aqui, nessa região. Então, uma região bem assim, interessante, porque está situada entre fronteiras de regiões, né, de caráter étnico, né, os messênios, né, enfim, a área do Santuário de Olímpia ali em cima tem uma proximidade. Foram santuários, né, que trocaram muitos traços culturais desde a época arcaica. Tá? Bom, rapidinho sobre a atividade cultural desse santuário, pouco conhecido. Ele foi estabelecido nas áreas mais altas deste Monte Licaion, que é uma das montanhas mais altas do Peloponeso e a mais alta da Arcádia. A atividade cultural ela é ininterrupta, desde a Idade do Bronze até a época helenística, o que é interessante. Então, o que a gente vê interrupção nos santuários ali na ilha de Creta, considerados mais antigos, né, a Zeus, nós vemos aqui uma continuidade cultural, por isso que as atenções têm se voltado a esse santuário. Né? Foi o centro de culto, acabei de falar, Zeus mais antigo do mundo grego, né? Tem sido considerado. Bom, a palestra aqui vai ser entre esse período, né? Mais para a época clássica, mais ou menos, mas da época arcaica até a clássica, uma série de evidências literárias, epigráficas e numismáticas demonstram a influência do santuário do Monte Licaion de Zeus
na elaboração de uma identidade étnica e regional arcádio, né? O Wagner estava falando agora um pouco dos arcádios. Então, é um santuário que ele teve esse papel, né? Zeus e o local de culto nessa formação dessa identidade regional da Arcádia nessa época. Ele foi escavado no século XIX, XX, pelos gregos, e, a partir de 2004, pelos americanos, né, a Universidade do Arizona. Bom, tem muita coisa para falar. Eu estive lá em 2014, na época do estágio do doutorado, e eu estive visitando todo, por muita generosidade, o diretor das escavações, o David Romano, professor lá na Universidade do Arizona. Ele me levou para conhecer e fazer todo o tour, porque é uma área no nada. Então, não tem como você circular ali facilmente, pegar um ônibus, descer no sítio arqueológico, né? Não, é totalmente agreste a área. Então, ele me ajudou muito lá. Enfim. Sobre o santuário, né, o espaço desse santuário, que é bem diferente. Ele divide-se em duas zonas, o denominado santuário de cima, que é uma área que já está indo para o pico da montanha, e o de baixo, que é num pequeno platôzinho. O santuário de cima, ou superior, está ali no pico mais alto da montanha, onde esteve o altar de Zeus, e foram encontradas as evidências mais antigas do culto dele, até a área do Têmeno. Então, o pico está aqui, eu vou mostrar nas fotos, e o Têmeno está aqui embaixo, né? Tem 20 metros de um para o outro. O de baixo, ele está abaixo do Têmeno, e ela é uma área caracterizada pela prática agonística. Então, imaginem, tem uma longa duração esse santuário, e em determinado período, competições atléticas foram acrescentadas ao culto de Zeus Licaios ali na área. Tá? Então, mais ou menos aqui, não é a melhor das plantas, mas é as que eles têm disponível, né, os americanos, né? Então, aqui, onde que está onde eu chegar daqui? Cadê o pico? Tá ruim. Mostra o pico para eles, o este altar. O altar de cinzas, né? Não é um altar monumentalizado, construído com pedras, uma alvenaria, nada. É um altar que foi sendo construído a partir das cinzas das vítimas, né, dos animais que foram se acumulando ali. Tá? Então, é ali que os americanos encontraram as evidências mais antigas e essas moedas que eu vou falar hoje. Tá bom. Não precisa. Bom, aqui, então, é aquela imagem da abertura, a área do Têmeno. Então, nessas colunas, você olha para fora do Têmeno, e aqui embaixo é o santuário de baixo, né? E essa região aqui nessa fumacinha aqui, está localizada a polis de Megalópolis. Hoje tem uma indústria aqui no meio do nada, produzindo uma indústria, acho que é uma termoelétrica, alguma coisa assim. E aqui daquela área que eu estou vendo, dessa parte, eu estou vendo essa parte aqui. Aqui é o pico. Bem aqui em cima é que localizou-se o altar, né, de Zeus. Aqui também é uma das visões, é uma visão 360 graus de toda a região dali. E aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, aqui, bem aqui, está situado aquele templo do Apolo de Bassai, do Apolo Bacitas, que tem a tenda, que ele é todo protegido. Então, daqui você consegue avistar o templo. É relativamente perto, se não fosse pela montanha, né, que é difícil a transposição. É bem interessante. Aqui é o santuário de baixo. Aqui tem a área do hipódromo, né? Toda essa parte aqui. Os americanos, eles têm trazido muitos benefícios ali para a região, construíram estrada para chegar até ali. Bem interessante. Bom, as evidências arqueológicas desse santuário. Existem os remanescentes arquitetônicos, né, dessas duas áreas.
Do altar, achados da Idade do Bronze até a época clássica, no término, achados da época arcaica até a clássica. Aqui alguns dos achados, né, pelos gregos e os americanos. Então, vão desde figurinhas de terracota, do Eládico, né, ainda da Idade do Bronze, cristais de selos, né, marcados, e até trípodes, e descendo mais no tempo, do início do século V, foram achados alguns despojos de guerra. Aqui, então, referentes a Zeus, é um santuário, eu vou falar na minha oficina, né? Essa aqui é a primeira que a gente conhece, a primeira estatueta de Zeus com a águia, né? É por isso que se atribui a representação a uma teoria bem interessante, que é situar a fixação nessa ideia da águia como atributo de Zeus. Ela teria sido começado nesse santuário. Tem toda uma explicação, tá? E essas estatuetinhas depois a gente vê muito em Olímpia, em Dodona, né? Aqui também uma mão de Zeus com um raio, né? Aqui telha, e aqui já algumas moedinhas que foram encontradas pelo santuário, né? Não foram só encontradas no altar, mas também espalhadas. Mas no altar é muito significativo. Então, essas aí são as famosas moedas da Liga Arcádia, do século V a.C., que são tão polêmicas, né? Porque já ainda existem muitos estudos, principalmente para entender qual foi a função dessas moedas. Essas moedas, elas foram batidas no nome de todos os arcádios. Então, não foram batidas em nome de uma cidade, Arcádia, outra nada. E todas têm a representação desse tipo de Zeus, sentado no trono, com a águiazinha sempre na frente voando, ele com um cetro. É uma cunhagem assim, monótona, digamos assim, né? E hoje ainda os americanos acharam mais moedas que podem mudar até a construção das séries monetárias, porque com novos detalhes, enfim. Tá? Mas, e aqui, nesse lado, eles dizem que é a ninfa Calisto, né? Já nessa época, e que é uma divindade da Arcádia. Né? Então, e aqui é interpretado como os Zeus, esses Zeus licaios. Né? Então, eles escolheram divindades com forte significado arcádio de identidade. Tá? Isso está permeando toda essa documentação. Bom, chegando onde a gente tem que chegar, os achados monetários no altar. Né? Durante as escavações americanas, realizadas mais recentemente, os achados monetários se concentraram na área do altar. Foram recuperadas 33 moedas no total. Tá? Isso que interessa para a gente, 33 moedas. As moedas foram encontradas em camadas misturadas por todo o altar e datam entre os séculos VI e IV a.C. Não só moedas, vou falar, da Liga Arcádia, de outras regiões também da Grécia. 3 das moedas da Liga Arcádia foram recuperadas no reaterro da trincheira de Kuroniotes, que foi o grego, né, que escavou ali no início do século XX. Provenientes do altar, são 12 moedas da Liga Arcádia, 6 de Egina, 2 de Elis, 4 de Mantineia, que é uma cidade arcádia, 3 de Sicyone, e uma moeda para cada uma dessas cidades, de Corinto, Fóssis, Delfos, Foquéia, Tebas e Argos. Romano e Voiatzes, que são os 2 diretores da escavação americana, chamam a atenção para o fato de mais 11 moedas terem sido encontradas no santuário de baixo, naquele da área agonística. Mas ainda aguardam publicação essas moedas. Então, eu estou lidando com as moedas do altar. Percebe-se que, embora haja moedas de áreas externas à Arcádia, a maior parte encontrada na área sagrada principal é justamente de moedas da Liga Arcádia do século V, total de 12 moedas no altar. Então, elas são a maioria, né, do que a gente espera, né, por ser a região. Novas escavações ainda podem revelar novos achados monetários no Têmeno. Enfim, no Têmeno.
O achado das moedas da Liga Arcádia, em maior número, dedicadas ao lado de moedas de outras proveniências, principalmente no altar, mostra que essas foram usadas como oferendas votivas a Zeus Licaios. Não se trata de terem sido concebidas para tal fim, como prova o número de moedas de outras localidades usadas para fins econômicos também dedicadas, mas que foram depositadas como dedicações por fiéis e peregrinos à divindade em seu altar. Agora, pensando um pouco moedas como oferendas, né? Dedicações, aqui usando um pouco o Morris, dedicações consistiram em renúncia e investimento simbólico de longa duração no divino, na espera da vinda de boas coisas. Diferente do sacrifício, que implica em destruição, pelo depósito de um objeto perceptível em um santuário, este é perdido e tornado eterno, né? A variedade de objetos votivos era enorme e dependia da ocasião e da função da divindade. No nosso caso, nós estamos falando de Zeus e moedas, a maioria ali, enfim, moedas arcádias dedicadas, né, com imagens dele, né? Moedas como dedicações estavam entre aqueles objetos que originalmente serviram a outros propósitos. Joias, espólios de guerra, trípodes, possuíam um valor intrínseco e podem ter sido de uso pessoal antes de serem depositados, né? A deposição de moedas com outros tipos de objetos valiosos em metal pode nos informar sobre a devoção do peregrino ou do fiel em confronto à divindade e ao seu santuário. O Curuniotes, um dos primeiros escavadores do Licaio, nos faz pensar sobre a relação entre devoção e tipos de oferendas, né, numa localidade remota como essa aí. Para ele, as pessoas, em sua prática de culto, poderiam ter oferecido aqueles objetos mais baratos como um sinal de devoção e sem um motivo particular, à parte aquele de mostrar devoção e prezos usuais. Então, uma terracotinha, né, uma imagenzinha, uma coisinha assim mais simples. Contudo, aqueles que visitavam o santuário lá no Licaio, muito raramente, tinham uma importante razão. Eles tinham uma importante razão para fazê-lo e tinham de oferecer algo mais precioso do que figurinhas de argila comuns. Estatuetas de bronze e outros objetos de metal, como moedas, eram certamente mais preciosos do que as oferendas mais comuns do santuário, né? Então, a dedicação de moedas ou objetos de troca e valor em santuários foi uma prática de uma forma disseminada em santuários no mundo grego. Os casos mais famosos eu já mencionei, né, no Heraion de Argos e no Artemision de Éfeso, mas existem tantos outros aí para serem estudados. Essa autora aqui lembra que moedas também eram usadas na forma de dedicações como pagamento de taxas em santuários. Aí, pensando um pouco no uso da moeda nesse contexto, né, das áreas sagradas. Inscrições sobre a administração financeira de santuários na ilha de Kos, em época helenística, detalham o uso das moedas como oferenda para a manutenção do santuário, as quais iam para o tesouro do Deus e para uma dedicação tangível e permanente no local. Então, vejam as várias funções. Mas, diferente do caso das dedicações encontradas na área sagrada ou nas fundações dos templos, onde objetos de metal e moedas eram armazenados geralmente em depósitos votivos, tornando-se parte do tesouro da divindade, a dedicação de moedas em um altar, como foi o caso do santuário lá no Licaio, parece ter tido uma outra característica, já que permaneceram ali por séculos, como objetos de valor imobilizados junto a outros tipos de votivos. Aí, conforme explica esse autor aqui, os objetos dados aos deuses entram, então, numa esfera de longa duração, às vezes de conversão performada ritualmente, sempre envolvia o ritual, né? Uma vez sacrificados, tinham, né, esses objetos de valor, tinham de permanecer em seu novo contexto e não poderiam ser removidos, a não ser que tal restrição fosse superada por uma decisão pública ou sacrifícios adicionais, que é interessante a gente pensar. Essas moedas depositadas no altar de Zeus Licaios estavam desmonetizadas. A partir da dedicação de dinheiro ganho, passaram a ser um pedido de longa duração à divindade. Esse ato de desmonetização é explicado por Kurk acerca da dedicação de espetos de ferro no santuário de Apolo em Delfos, conforme conta uma narrativa de Heródoto. Ficou devendo a referência.
Em contraste à sua entrada na esfera consagrada por meio do sacrifício, objetos valiosos como moedas podem ter readquirido suas funções monetárias, uma vez que saíssem dessa esfera, voltassem à esfera das transações, da curta duração, por exemplo, para pagar os reparos do santuário. Esse processo não ocorreu com as moedas dedicadas no Têmeno e principalmente no altar de Zeus, no Monte Licaio, pois permaneceram ali até serem recuperadas pelos arqueólogos. Não foram recolhidas pela organização do santuário durante a Antiguidade, para serem armazenadas em um suposto tesouro de Zeus, do qual não temos nenhuma notícia. Isso posto, quais teriam sido as razões para as moedas dos arcádios terem sido dedicadas como votivos e qual teria sido o significado de dedicar moedas com imagens de Zeus Licaios no altar e no Têmeno do santuário dessa mesma divindade? Existiam outras, né? Moedas de outros lugares, outras imagens, outra realidade. Mas, enfim, vamos em frente. Algumas conclusões já, tá? As moedas dos arcádios representam o maior grupo de achados monetários no santuário. Reflexo da participação dos arcádios como o maior grupo que frequentou o santuário no Monte Licaio e do fato de que estas moedas eram parte das únicas emissões ativas na região durante o século V a.C. Existe documentação epigráfica encontrada lá no santuário do Monte Licaio com os nomes dos participantes nos jogos dos Licaia, que eram os jogos atléticos ali. E nisso nós conseguimos saber a origem desses participantes nessas competições, né? Ali a partir do século V e IV a.C. Tá? Então, por isso que a gente consegue saber. A partir de certo momento, se tornam competições pan-helênicas, não só gente da Arcádia ali. Tá? Também não podemos descartar a hipótese de que as moedas de outras proveniências também tenham sido dedicações de indivíduos arcádios e que as moedas arcádias possam ter sido dedicadas por peregrinos de outras origens, apesar da maior participação arcádia seja bem atestada arqueologicamente, epigraficamente, textualmente e numismaticamente. A dedicação dessas moedas dos arcádios são provas de que estes relacionavam a imagem monetária da divindade ao seu santuário. Foram dedicadas pela afinidade da imagem de Zeus Licaios com o seu culto e o seu significado. É uma ideia, tá? Não é só isso, né? A correspondência entre imagem monetária dedicada e a divindade cultuada no altar não é tão comumente encontrada no mundo grego. Existe, tá? Devendo ter tido um significado a mais para o ofertante, já que estava oferecendo o objeto com a representação da divindade titular do santuário. Ofertar um objeto com a representação da divindade cultuada, mesmo que este tenha sido uma moeda, teria equivalido, em certo grau, à dedicação de uma estatueta votiva da divindade, como aquelas encontradas no próprio Licaio, em Olímpia, em Dodona, aquela de Zeus com a águia tirando o raio e tal. Essas aqui. Né? Essas aqui é de Olímpia, Dodona, e essa aqui, então, uma representação dessas moedas da Liga Arcádia. Né? Aqui com a legenda bem visível, arcádico. As moedas e suas imagens podiam carregar uma relevância particular, além daquela de ofertar um objeto que lhe foi valioso, ligar o doador a uma divindade-alvo, como no caso das figurinhas de terracota ou de bronzes feitas de modelos produzidos em grande quantidade. Aqui é uma autora que está falando, não sou eu. Ah, então, essa ideia existe mesmo. Diferente das estatuetas votivas do deus, que também possuíam um valor intrínseco pelo bronze, no qual eram feitas e foram confeccionadas exclusivamente para serem votivos, as moedas, como suportes imagéticos, tinham, além do valor do seu metal, no caso a prata, um valor de uso pessoal para o ofertante. Antes de entrarem na esfera ritual de consagração, essas moedas tiveram outras funções na esfera da curta duração, tendo sido usadas em trocas e no pagamento por serviços prestados, como no caso dos soldados mercenários, atestado para as emissões da Liga Arcádia. Tá? Tem todo um estudo que contextualiza essas emissões na época que os arcádios enfrentaram os espartanos, quando os espartanos começaram a entrar ali no Peloponeso e querendo dominar toda ali aquela região, né? Mas a Arcádia principalmente, tá? Século VI e V a.C. Isso teria levado
a uma mobilização dessa identidade arcádia, pan-arcádia, né? Essa identidade étnica regional. Isso coloca o problema sobre a identificação dos tipos de fiéis e peregrinos responsáveis pela dedicação dessas moedas, que é muito difícil de acessar, mas aqui a gente coloca algumas ideias, tá? No entanto, algumas características específicas de objetos votivos associados aos achados dessas moedas podem trazer alguma indicação. Uma oferenda especial encontrada pelo grego Kouruniotis no Têmeno, contemporânea associada às moedas da Liga Arcádia, indica a presença de soldados como dedicantes no santuário. Eu mostrei aquela caneleira, né, a despojo de guerra, que ainda foi pouquíssimo encontrado esse tipo de votivo, mas ainda é possível aparecer mais. Trata-se da caneleira de bronze, parte de uma bardura de soldado, dedicada no Têmeno com uma inscrição do dedicante. Eutelidas dedica a Zeus Licaios e Atena. Na interpretação de Psomá e Cray, as moedas dos arcádios que supriram a circulação monetária na região durante o século V parecem ter sido concebidas e usadas, a princípio, como pagamento militar, o que nos faz pensar se essas moedas não foram dedicações de soldados no santuário, como pode indicar o achado da caneleira. É difícil afirmar com certeza se apenas soldados foram os únicos ou os principais ofertantes dessas moedas a Zeus, até porque, no presente estado das investigações, despojos de guerra não parecem estar entre os principais votivos dedicados ao deus no local. Os objetos datados de época arcaica e clássica são muito heterogêneos, né, a maioria dos votivos. Ao lado dos restos cerâmicos de vários períodos, os trípodes, da Idade do Ferro, as moedas, incluindo aí as Arcádias e de outros locais, representam um dos grupos mais homogêneos e numerosos de oferendas dedicadas no altar de Zeus. Se não é possível determinar o perfil do peregrino responsável e nem as intenções individuais subjacentes a essas dedicações, os aspectos predominantes do culto no século V podem nos fornecer, ao menos, a pista final sobre o sentido dessas dedicações. Aí vem. Bem antes da época clássica e de determinada parte da época arcaica, o aspecto atmosférico e celeste do culto de Zeus Licaios predominou, atraindo a população pastoril da área. Isso a gente sabe pelos tipos de oferendas votivas dedicados, de bovinos, enfim. Como ocorreu em Olímpia, na Idade do Ferro, nesse tipo de oferenda, durante o século V, a atuação do deus se ampliou regionalmente e passou a ter significado na esfera identitária arcádia, como mostra a maior ocorrência de peregrinos e participantes nos licaios provenientes da região. Nesse poder da divindade em atuar no nível da identidade étnica no local, não pode ser ignorado e deve ser acrescentado o aspecto militar, muito presente no culto de Zeus no mundo grego e que no Monte Licaio também é testemunhado pelos objetos votivos, tanto a caneleira, a adagas, como pela estatueta de Zeus Querauneus, também recorrente em Olímpia, santuário de forte apelo militar. Essas imagens de Zeus atirando o raio, elas têm toda uma questão simbólica, significado simbólico relacionado ao militar, à guerra, né? Diante desse aspecto do culto de Zeus Licaios, já predominante no século V, essas moedas dos arcádios, que representam para o nosso tema um caso muito especial, né, do meu doutorado, foram usadas como oferenda, a nosso ver, como reconhecimento da proteção desse deus na esfera identitária de grupo, onde o seu aspecto militar também foi importante, particularmente requisitada durante o século V a.C. É uma hipótese. Como símbolos tangíveis dessa relação da identidade arcádia e do culto de Zeus Licaios, as moedas com as imagens do deus foram usadas para expressar e afirmar internamente e externamente a identidade do grupo. Ao mesmo tempo que foram criadas para esse fim pelos arcádios, tiveram agência sobre eles a ponto de terem sido entregues como dedicações ao protetor dos arcádios, Zeus Licaios, em seu têmeno e altar lá no alto da montanha. Por terem tido um valor pan-arcádio, é difícil dizer se essas moedas foram dedicadas apenas por soldados mercenários arcádios, dedicando parte de seus salários ao deus. Os arcádios foram muito usados na antiguidade, em várias regiões do mundo grego, como mercenários. Contudo, é mais provável que essas moedas tenham sido objeto de amplo significado a todos os habitantes da região e, por isso, terem sido depositadas por qualquer indivíduo arcádio e até por gente de fora, devota de uma divindade que, no século V, começara a alcançar
prestígio panhelênico. É isso, obrigada, paciência. E aqui também eu quero lembrar no agradecimento à professora Alike Mustaka, minha orientadora grega, né, co-orientadora grega do doutorado, que também foi de grande peso também na minha pesquisa. Obrigada. Muito obrigada.